mais um Pod Viva, um podcast feito para você, para nós. E hoje eu estou muito feliz porque estou recebendo mais do que uma profissional. Eu estou recebendo uma amiga, Raquel Furtado. Uma salva de palmas para essa mulher linda! Obrigada. Gente, eu perguntei para ela o que ela veio entregar hoje. Eu perguntei se veio entregar prata, ouro ou diamante. Ela falou diamante. E de canja, entrega o ouro, entrega a prata, o bronze, o que vocês quiserem. O que eu tiver para entregar. Raquel está em Portugal há algum tempo e exercendo a profissão de médica na área da nutrologia, não é? E fala um pouquinho para nós sobre isso, sobre a sua profissão, sobre o que é que você desenvolve. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada por receber o convite. Imagina, eu que agradeço. Me sinto honrada de estar aqui nesse espaço tão gostoso com você, que eu admiro como profissional, como pessoa também. Obrigada. Então, eu sou médica de formação, né? Me formei no Brasil e depois tive que passar aqui pelo processo de equivalência. E eu atuo na nutrologia e na medicina integrativa, porque, na verdade, a medicina integrativa até existe aqui como especialidade médica, mas a nutrologia ainda não. Ainda não, olha Ainda só. não, exatamente. E você no Brasil já atuava? Na nutrologia, Há sim. quantos anos? Então, eu fiz a minha formação, terminei em 2013, só que em 2014 eu tive um contratempo, né? Foi quando eu tive Vamos falar sobre isso, E fiquei um tempo sem trabalhar por conta dessa questão que eu tive, grave, de saúde. E depois, em 2017, aí depois eu voltei a atender normalmente, mas em 2017 eu vim morar aqui. Então, tive um período em que eu não trabalhei, até pela questão da minha recuperação de saúde, e depois porque eu vim pra cá e ainda não tinha a licença pra trabalhar como médica aqui. Uhum. E esse processo, né? Eu acho que é interessante, tem muitas pessoas agora vindo para Portugal, né? Para quem não sabe, nós estamos falando de Portugal. Agora nós estamos vivendo uma realidade completamente diferente, né? Portugal passando aí esse tempo pós-pandêmico, onde nós vemos a situação financeira de Portugal um pouco mais crítica. Exato. E eu acredito que a imigração tem vindo agora com uma nova proposta. Antes a imigração vinha para pegar, né? Para retirar, para desfrutar, usufruir. Hoje a imigração está vindo para investir. Então hoje nós estamos vendo muitos investidores vindo de vários países. É fácil esse processo? Você veio como médica já. Na verdade, quando eu vim, eu era médica, mas eu não tinha licença para exercer medicina aqui. Aqui, exato. Não é fácil. Eu acho que a vida de um imigrante nunca é fácil, né? E o contexto no qual eu estava inserida era completamente diferente do que o que eu hoje vivo, pelo qual lutei. Até porque os meus objetivos eram outros. Quando eu vim, eu não tinha o objetivo inicial de revalidar o diploma porque eu era casada, vim com meu ex-marido e a proposta dele era montar uma empresa aqui como investidor e eu ia trabalhar ajudando ele nesse sentido. Uau! Então, inicialmente eu não tinha a ideia de revalidar o meu diploma, porque a ideia era essa, montar um negócio nosso, né, que ele estava à frente. Completamente diferente da área da medicina. Nada a ver com a medicina. E tinha a ver com a questão de importação, de comércio. Era uma questão de ele era dentista, mas ele também tinha feito uma formação em contabilidade e estava se especializando na área de comércio, de importação, gestão, exato. Então, ele veio para fazer essa área de importação. Uhum. E eu, como tem algumas formações na área de desenvolvimento pessoal também, né? Eu fiz formações em coaching, PNL. De certa forma, isso me dava alguma capacitação para ajudar na formação da equipa, que ia estar por trás. Só que depois que meu casamento acabou, eu fiquei sem o trabalho também foi embora, né? Todo aquele planejamento ficou. Totalmente tive que mudar. E a hipótese, assim, eu tinha a chance ou de voltar para o Brasil, onde eu sou médica e poderia atuar, ou de ficar aqui e refazer a minha vida basicamente do zero. Porque eu tô sozinha aqui, né? Sem família, sem ninguém. E aí, foi nessa altura em que tinha um coro. Mas assim, Joyce, era minha família, os meus amigos lá no Brasil dizendo: volta, sou louca. Uau! Você vai ficar aí fazendo o quê? Né? Você tá sozinha aí, agora sem um trabalho. Eu falei, eu sabia que eu tinha uma coisa grande aqui pra mim. Não é muito fácil explicar, mas eu sabia que eu queria ficar aqui. Eu falei, olha, é assim, eu vou ficar, se der tudo
totalmente errado, o meu plano B não é voltar pro Brasil, é o plano Z do alfabeto. Eu vou ficar aqui e vou. E inicialmente, enquanto eu não tenho a licença para trabalhar como médica, eu vou me aventurar em qualquer trabalho, né, naquilo que eu sou capaz de fazer. Cara, você é demais. Eu vi você, médica, se disponibilizando realmente a fazer tudo. Sim, só que as pessoas não me davam trabalho. Eu ia em entrevistas para ser comercial, da área eu fui tentar ser comercial de ginásio, já que eu gosto muito de ginásio e tal. Enfim, eles falavam pra mim, você não vai ficar. Você é muito capacitada, você não vai ficar aqui. E eu dizia assim, aqui tem isso, tá, gente, né? Em Portugal aqui tem muito isso. Eles valorizam realmente o nosso currículo. Então, até temos que ter cuidado quando vamos preparar um currículo. Eu hoje sei, mas na altura eu não sabia. Eu não devia nunca ter botado no meu currículo porque eu era médica. Exato. Né? Devia ter omitido essa informação, porque se calhar assim eu teria conseguido um trabalho. Eu queria vender no shopping, porque eu já vim com a minha cidadania, né? Porque eu tenho avô português, então eu vim com a minha cidadania. Só que eles não me davam trabalho. Aí o que eu fiz? O que eu posso fazer então? Aí eu fui ser Uber driver, motorista de Uber. Porque isso não depende de quem me dê emprego, né? Não tem essa história da capacitação. Você própria, por conta própria, você abriu uma empresa? Não. Foi trabalhar para uma Fui trabalhar para uma outra pessoa. Porque, na verdade, Uber aqui é diferente, né? Do que é no Brasil. No Brasil é mais simples. Você pega o seu carro, seja o carro que for, de certa forma, posso estar falando alguma coisa errada, mas aqui tem um critério. Só carros que sejam novos. Eu acho que agora no Brasil já está assim também. Já tem critérios. E tive que fazer uma formação. Tive que pagar para fazer uma formação, que tive aulas de conduta, de legislação de trânsito aqui, mesmo já tendo minha carta de condução. Como é que se alguém passasse mal dentro do Uber? Tinha aulas de primeiros socorros. Aí na aula de primeiros socorros, eles perguntavam, e eu sempre fui muito assim, eu sou transparente, eu sou espontânea. Então eles me perguntavam, quem vocês são aqui e tal, na primeira turma. Quando eu falei que eu era médica, o professor me olhou com uma cara. Só que adianta você ser médico se você não tem licença para exercer? Então, assim, eu nunca tive sou médica. Esse título acima da realidade, né? Qualquer trabalho é digno, assim, né? Eu só queria poder continuar aqui e trabalhar, porque eu tava vivendo até então do que restou do dinheiro do casamento, porque muito do dinheiro que eu tinha com meu ex-marido, a gente investiu nessa empresa. Sim. Né? E depois, pronto, eu falei, não vou olhar porque eu perdi. Vou ser restituída. Vou ser restituída porque eu acredito num Deus que é dono do mundo, dono do universo. Olha o segredo, gente. Vocês pegaram essa chave? Ai, coitadinha de mim. Agora eu perdi tudo que eu trouxe. Olha a mudança cognitiva, né? Olha a ativação. Claro que, como seres humanos, a gente não gosta de perder. Pelo amor de Deus, ainda mais dinheiro, né? Dinheiro, né? Dinheiro significa muita coisa, uma energia, nosso trabalho, tempo de vida. Mas se a gente ficasse eternamente se lamentando daquilo, esquece, meu amigo. Aí que o negócio vai ficar muito feio, né? Então, a ideia vambora. Se eu tô com saúde, eu vou refazer. E vou fazer até mais. A minha mentalidade é essa. É fácil? Nem sempre. Tem dias e dias. Mas o importante é não se render a essa sensação de vitimismo, que eu odeio. É horrível. Eu odeio horrível. isso. E às vezes ela é muito inconsciente, né? Muito. Mas olha, eu sou muito terapeutizada. Haja terapia pra chegar nesse ponto, tá? Eu não nasci assim. Isso eu sempre falo pras pessoas que eu acho que todo ser humano tinha que fazer tratamento de psicoterapia em alguma área. Não sou eu que tô dizendo, é a doutora Raquel, tá? Gente, é fundamental. Assim, é transformador, né? As pessoas falam, mas eu converso com meu amigo. Seu amigo não tem a preparação que um psicólogo tem. Não tem as técnicas, não é? É isso. As pessoas acham que psicologia é saber ouvir, né? O que a gente mais ouve, principalmente, é os cabeleireiros dizerem que são um pouco psicólogos. As pessoas me falam isso, o paciente me fala isso. Gente, se saber ouvir fosse psicologia, ninguém tinha problema. Pois é isso. É verdade. E aí? Então, aí passou por esse processo, primeiro como Uber Drive, e depois, então, e nesse processo já estudando, já fazendo a equivalência. Já tinha dado entrada na documentação e fazendo a equivalência, né? Só que quando eu consegui a equivalência, eu já tinha, como eu disse há pouco tempo, agora alguns minutos, eu tinha ficado um tempo sem exercer medicina. Então, eles não me deram autonomia. Então, para eles, era como se eu fosse uma recém-formada aqui. Aqui em Portugal é assim, o médico, ele faz 6 anos da faculdade de medicina.
Quando ele se forma, ele tem que trabalhar 1 ano pro governo para depois ter autonomia. É um estágio. A psicologia também. A gente estuda 5 anos. Eles falam que é 3, mas não. Com 3 você não se forma. Você tem a licenciatura. Exato. Depois você tem 2 anos de mestrado. E aí, principalmente na faculdade que eu fiz, que eu escolhi uma faculdade incrível, no entanto, muito exigente. Tive que fazer estágio, defesa de estágio, relatório. Tese, relatório, defesa de tese. E 1 ano para a ordem. Uau, é muito, É né? muito. É um trabalho, assim, tem que ter muita perseverança. Saber muito aquilo que você Isso é quer. bom, né? Porque nos capacita. A gente Exatamente. E pra mim foi maravilhoso, porque depois que saiu a minha... eu tinha meu número de inscrição na Ordem dos Médicos, mas eu tive que trabalhar 1 ano em estágios, onde eu tive provas. Pra ser acompanhada. Eu era né? supervisionada, eu não exercia medicina sozinha. Mas foi ótimo até pra eu conhecer como funciona o sistema público de saúde aqui. Você esteve no IPO? Não. Eu estive no Hospital de Santo Antônio. Santo Aí Antônio. eu passei uns meses fazendo centro de saúde, ali na Batalha, eu acho. Acho que sim, posso estar falando errado. Mas ali perto, no centro do Porto. Como eu queria ter sido atendida por você no centro de saúde. Imagina, não. Só que eu era supervisionada. Então eu não podia emitir receita sozinha, nada disso. Mas foi ótimo porque eu entendi muito como funciona o SNS aqui, Sistema Nacional de Saúde. Que é muito diferente do SUS do Brasil. Eu trabalhei muitos anos no SUS. O que muda? O que é diferente? A medicina de família aqui é a porta de acesso, né? Lá no Brasil, teoricamente é assim, mas não é assim que funciona. Então aqui, em tese também em tese porque tem não suas funciona. Debilidades, exatamente. Não é? Claro. Mas se você tem alguma situação, ou você vai a um serviço de urgência, ou você vai no seu médico de família. E aí, ele é que vai te encaminhar para um especialista se ele, assim, julgar que é importante. E o gostoso disso é que é como se nós tivéssemos um médico particular no Brasil, né? Porque Exato. é sempre a mesma pessoa que nos acompanha. Exato. Às vezes ela acompanha a família inteira. Então, como eu amo a medicina integrativa, ela consegue ter um olhar de que... Imagina, ela conhece você e conhece o seu marido e os seus filhos. Então, ela sabe mais ou menos como é a dinâmica da sua família e como isso interfere também na sua relação de saúde, na sua sensação de bem-estar e de doenças. Então, é muito interessante. Portugal. Governo português, por favor. Sistema Nacional de Saúde. Eu sei que depois da pandemia, muitos médicos de família foram retirados. Uns porque se aposentaram, outros eu não entendi por quê, mas muitas pessoas receberam comunicado de que já não tinham mais médico de família. De verdade, não sei se é porque se aposentaram ou se é por falta de médicos. Atenção. Mas eu quero pedir, por favor, esse sistema é incrível. Não parem, né? Eu acho que a não ideia... deixe, porque é lindo isso, assim, muito... esse sistema integrativo da família. Cara, você disse tudo. Eu recebi uma paciente que, ela falou assim, Joyce, inclusive a minha médica de família, que conhece o meu marido, sabe o que eu estou a viver. É isso. Claro que, como tudo, né? A gente não pode generalizar nem pro bem nem pro mal. Eu faço hoje a medicina na rede privada e na rede privada eu tenho pacientes que me dizem assim, meu médico de família não tem ou não tem essa visão, mas também tem outros relatos. E a médica de família que me supervisionou, que foi a minha tutora na altura, tinha essa visão. Então, pra mim, foi uma experiência incrível. Depois eu passei um tempo no Centro Materno-Infantil pra ver como é a pediatria, pra ver como é a obstetrícia, a ginecologia. A obstetrícia acho que eu nem cheguei a ver, mas o centro materno é no... É no Porto também, porque, na verdade, eu entrei pro Hospital de Santo Antônio. Então, a clínica médica e cirurgia foram feitas lá. O estágio na clínica médica e na cirurgia. Mas os outros, tanto a medicina de família quanto a pediatria, tinha que ser mesmo em outras áreas, mas que estão ligadas. E para mim foi um aprendizado muito grande. Eu aprendi bastante com eles, lá com todos os meus tutores. Tive também a oportunidade de conhecer médicos, que eu tava crua na medicina daqui. Tava né? longe da comunidade, networking. né? Exatamente. Foi um momento muito bom. Que Só ótimo. que foi o ano da pandemia. Então foi um ano bem atípico. Ou seja, valeu por 3 estágios. Você trabalhou. Quem é expert em Covid. Mas foi muito bom, assim. E depois, só em 2021... que eu comecei a exercer medicina aqui com autonomia, sem precisar ser supervisionada. E hoje você tem um gabinete, você trabalha em uma clínica. Trabalho numa clínica em Vila Nova de Gaia,
onde eu faço os atendimentos de nutrologia e de medicina integrativa. Vila Nova de Gaia? É. Já não é mais na Maia? Nunca foi na Maia. Nunca foi na Maia? Gente, eu fiquei na minha cabeça que era... Meu Deus, então Não. conta. Então, você atende em Vila Nova de Gaia, em sistema particular, ou seja, gente, ó, acessível. Bora. Qual é a clínica? É na Clínica Vera Cruz. Momentaneamente tô lá, né? Não é uma clínica minha. Eu atendo lá porque eu tive que, como eu disse, começar do zero, né? Assim, na verdade, eu também faço atendimentos online até para muita gente no Brasil que eram pacientes meus. Exato. Depois que uma coisa boa que a pandemia trouxe foi a telemedicina. Nossa, é incrível. Né? Então, assim, eu faço atendimentos de telemedicina que antes não eram possíveis serem feitos. Em pessoas no Brasil, até em outros lugares aqui da Europa, tem gente que se consulta comigo e pronto, e o presencial é em Gaia. Que ótimo, que ótimo. E fala um pouco para o pessoal e também para a gente poder desenvolver aqui, a área da nutrologia, em que é que ela se difere da área nutricional? Da nutrição. Da nutrição. Dúvida muito comum, muito. O que acontece? Um nutricionista Acontece. Quebrou? Tá tudo bem? Amor de Deus. É um iPhone, gente. Até Né? palpitou aqui. Então, a nutrologia é uma especialidade médica. No Brasil e em vários outros países, ela é reconhecida como especialidade. Então, o médico, a graduação dele é em medicina. O nutricionista, a graduação dele é em nutrição. O nutricionista, ele vai fazer planos alimentares. Um nutrólogo não pode. Olha isso. Eu não posso fazer e nem sei, honestamente. Eu não fui capacitada para isso. Exatamente. Como as pessoas acham que vem para o psicólogo e o psicólogo vai receitar um remedinho. Que susto. Não. Pois não vai. É diferente do psiquiatra, não é que pode. Exatamente. Então, assim, o nutricionista é o profissional que vai ver lá qual é a tua taxa metabólica basal, o teu gasto, os teus objetivos, vai montar um plano para você de acordo com aquilo. Só que tem muita gente que chega até mim e fala assim: Raquel, já andei em vários nutricionistas, o plano é perfeito, mas eu não dou conta de seguir. Aquilo para mim é um desafio tão grande que eu me sinto incapaz, culpado, Uau. Porque eu tenho compulsão, eu perco o controle diante da comida. O nutrólogo, ele entra justamente para ajudar em desvios do transtornos alimentares, né? Desvios da conduta alimentar. Também para tratar pessoas que estejam, por exemplo, existem várias áreas dentro da nutrologia. Nutrologia desportiva, tem a nutrologia oncológica. Pacientes com câncer, os dados mostram que a maioria deles morrem de desnutrição. Exatamente. Uau! Eles estão desnutridos. E a gente, quando pensa numa pessoa desnutrida, a gente imagina aquela pessoa esquelética, pele e osso. Hoje, nós vivemos uma pandemia de obesidade e o que a gente vê, eu vejo muito paciente obeso desnutrido. Uau! Então, eu trato do ponto de vista... Eu dou orientações alimentares, né, no meu consultório, mas eu não monto o plano. Até porque eu falo para os meus pacientes assim, comer é tão fisiológico quanto fazer xixi e evacuar, teoricamente. Sim. Ninguém diz pra você que você tem que ir ali na casa de banho. Agora, Joyce, levanta, vai lá, faz 200 ml de urina e volta. A tua bexiga te avisa, o teu corpo te avisa. Não a bexiga, mas você sabe quando a sua bexiga enche e você sabe exatamente o quando precisa expelir. É verdade. A comida, a gente se desconectou muito disso, né? Na comida, a gente tem o nosso reloginho interno que avisa. Chama-se fome. E a gente deveria comer somente quando temos fome. E até ficarmos saciados, porque a gente também sabe. Nessa hora tem nutricionista se rasgando. Mas lá está. Isso é uma outra questão também, que é a visão da medicina integral, integrativa. Por isso que eu amo essa área, né? Essas coisas eu aprendi, e eu sou muito grata a tudo que eu aprendi na faculdade de medicina, mas essas coisas, propriamente, eu aprendi depois. Porque até então, eu acho que isso vem mudando nas instituições médicas, mas até então, nós médicos somos muito treinados a olhar a doença. Então, quando um paciente sentava na minha frente e começava a dizer que ele tinha uma dor de cabeça, começava a vir na minha mente, logo, imediatamente, as principais causas, tentar correlacionar a anamnese com o dado físico, com o sintoma, e tratar aquela dor de cabeça.
E depois, qual é a diferença? A medicina integrativa não vai deixar de olhar isso, né? Ela vai, inclusive, uma coisa não exclui a outra. Quando é necessário, eu uso medicação normal nos meus pacientes, né? Da alopatia, normal. Só que eu vou perguntar para a pessoa no meu consultório, essa dor de cabeça, quais são os gatilhos dela? Eu já tive paciente no consultório, Joyce, que isso foi uma coisa assim sensacional. Uma paciente que já tentou tudo para emagrecer. Ela vem com relatório de médicos, tudo. E ela disse pra mim, emagrecer é quase impossível pra mim. Muita gente pensa isso. Aí eu perguntei pra ela assim, o que você ganha estando assim, estando obesa? Aí ela me olhou assim, não ganho nada. Eu falei, não, tem um ganho aí atrás. E conversando com ela, ela não queria se abrir. Eu disse pra ela assim, olha, eu vou te dar um exemplo de uma paciente. Eu dou muito exemplo de um pro outro, obviamente, sem identificar, claro. Né? Eu falei pra ela assim, você acredita que eu já tive uma paciente aqui que foi abusada sexualmente na infância? E ela era magra até então. Só que ela começou a engordar depois disso, inconscientemente, isso a protegia. A capa de gordura deixava ela menos atraente. Exatamente. E aí, ela tá protegida de ser abusada de novo. Isso acontece muito também com a questão das vestes. Mulheres perdem a feminilidade porque foram abusadas e querem parecer-se com homens. Ou seja, elas querem repelir o homem. Então, elas se vestem como homem para que eles falem, não me atrai. E aí, na questão o que vai adiantar eu encher essa paciente minha de um monte de medicação que é aprovada para o tratamento de obesidade, se na cabeça dela, aquilo ali a protege de um novo abuso. O médico tem que ter essa visão, né? E claro que eu não vou entrar na área do psicólogo. Toda consulta eu falo com ela, você já procurou um psicólogo para te ajudar? Porque o que eu posso fazer aqui fica um pouco limitado. E o tratamento da obesidade, assim como de várias outras doenças crônicas, é multidisciplinar, porque é multifatorial. Exato. Aliás, o tratamento da perturbação alimentar deve ser, né? Tem que multidisciplinar. Tem que ser. Nunca é apenas emocional, nunca é apenas psicológico, Exato. né? É fisiológico, é emocional, tem a parte endócrina. Claro que uma pessoa obesa, ela tá inflamada, ela tá provavelmente com a insulina alta. Eu amo as suas palestras que você fala sobre isso, inclusive já trabalhamos juntos e precisamos voltar a fazer outras ações dessas. Sim, e é todo um conjunto, né? Todo um conjunto. A gente precisa olhar as pessoas e tem uma frase do William Osler, que é considerado um dos primeiros da medicina, eu acho que ele era canadense, e ele dizia isso, mais importante do que saber a doença que o paciente tem, é saber que tipo de paciente tem aquela doença. Nossa! Então isso não é novo. Às vezes as pessoas acham assim, isso aí é novo. Não é novo. A medicina começou com esse propósito, de ter um olhar mais integral para o paciente. Só que ao longo do tempo, a medicina foi evoluindo na tecnologia e o conhecimento aumentou, o que também é bom, a gente não pode descartar isso, né? Nada se descarta, acho que as coisas se somam. Então, assim, antigamente só existia ortopedista, agora tem ortopedista do ombro, da mão, né? Do joelho. E por quê? Porque aumentou muito o conhecimento. Um ortopedista sozinho, ele não consegue saber tudo de joelho, de ombro, de mão. Então é normal, é legal. Se você tiver um problema no joelho, provavelmente você vai querer falar com o ortopedista do joelho. Exato. Porque você sabe que aquele cara manja todo de joelho. E às vezes os profissionais, principalmente também, agora que falando, você é coach, você também trabalha a parte comportamental, muitos psicólogos demoram muito a se especializar. Né? Porque principalmente a minha área que é clínica, a gente sai com um DSM na mão. O DSM tem quantas? Sei lá. Centenas. Não tem noção. Eu também não tenho, sei lá. Muitas perturbações. Então, imagine, eu abro um gabinete e vou atender todas as perturbações, eu vou ficar louca, né? Vou ficar mais louca do que... Porque como é que a gente vai trabalhar tudo? Então, essa questão que você falou é importantíssima para os profissionais e também para os clientes entenderem, não é? Uma coisa aí no clínico geral. Né? Outra coisa aí no especialista, até porque o clínico geral ele vai indicar um especialista quando chega uma situação que ele não consegue abordar, né? Ele até vai tratar muitas coisas, mas depois ele vai precisar de um colega médico, e eu acho isso muito legal, assim, quando eu não sei alguma coisa que um paciente me traz, eu tenho total tranquilidade de dizer pra ele, não sei, às vezes é uma questão de pele, não sei, aí eu falo assim,
olha, essas perebas aqui eu não tô nem conseguindo identificar o que é. Vou ligar pra uma amiga minha que é dermatologista, vou pedir ajuda. E eu acho que, assim, isso humaniza ainda mais o atendimento, né? Porque hoje em dia, eu acho, pelo menos, que as pessoas não têm mais aquela expectativa de que o médico sabe tudo, que o profissional... Não, eu acho que, assim, quanto mais humano eu me mostro para meus pacientes, porque eu realmente sou, mais até eles confiam em mim. Porque eu acho que eles preferem que eu diga que eu não domino aquela área do que eu diga qualquer coisa. Indique. Exatamente, para ficar Com ali certeza. por cima. E eu tenho uma questão, assim, muito forte, porque, assim, na minha primeira consulta, eu já digo muito para meus pacientes, assim, quando uma pessoa obesa, ou com sobrepeso, ou com uma síndrome metabólica chega para mim, muitas vezes ela já rodou em um monte de outros profissionais de saúde, nutricionistas. Então, ela vem imbuída assim, com uma culpa e com um constrangimento, porque ela deve me olhar e pensar assim, você não sabe o que eu passo. Você não sabe o que é não caber numa roupa, né? E eu falo assim, olha, eu nunca fui obesa, mas eu tô aqui pra te ajudar, mas eu já sofri um transtorno alimentar muito grave. Então, eu sei a dor que você sente de se sentir escravizado pela comida. Eu já fui, durante muitos anos, escravizada pela comida. E aí muda o olhar dela, porque é aí que eles sentem assim, ok, eu acho que ela vai entender um pouquinho mais a minha dor e não vai me julgar. Porque eu, por exemplo, na primeira consulta eu vou te perguntar, Joyce, o que você come da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? E tem gente que me falava assim no início, eu como um peito de frango, uma alface, não sei o que lá. Vamos começar assim, de novo? E está assim, nesse estado. Vamos começar de novo. Deixa eu te contar, eu não tô aqui pra te julgar. Eu já fui capaz de comer uma caixa inteira de bis, mais um pacote inteiro. Bis é o chocolatinho que tem no Brasil. Ai, né? que é maravilhoso. Mais um pacote inteiro de biscoito. E então nada e ainda que você uns me geladinhos conte, pelo meio, assim, uns sorvetinhos e pelo nada meio. do que você me contar vai me assustar. Então, não tô aqui pra te julgar, tô aqui pra te ajudar. Mas assim, é isso. Então, acho que me perdi na pergunta. Não, tá o que você ótimo. estava me dizendo é a diferença do nutrólogo, né? É basicamente isso, assim. É intervenção medicamentosa, é intervenção metabólica. E agora hormonal. vamos pegar aqui no metabólico. Uma coisa que é muito interessante. Quando eu conheci a Raquel, eu estava numa fase emocionalmente conturbada da minha vida e estava 14 quilos acima do meu peso. Eu nunca estive 14 quilos acima do meu peso sem estar grávida. Agora imagina, eu com um filho de 2 anos e com 14 quilos acima e não tinha recuperado o que eu tinha ganho. Então tava, né? E o que eu percebi quando eu conheci a Raquel me falou uma coisa que para mim foi um gatilho muito grande para mudança, que você disse, o problema não é comer, o problema é escolher o que se come, né? E a gente tá muito habituado, quando nós queremos perder peso, nós queremos uma dieta rápida, que mude a gente da noite pro dia, e se a gente fizer uma semana e não ver efeito, Exato. a gente desiste e fala, eu não consigo, né? Hoje, quando eu trabalho com clientes com obesidade, eu trabalho muito essa questão do merecimento e da possibilidade. Eu posso e eu mereço essa mudança, né? Exato. Eu posso e vai me fazer bem. Então, quando a Raquel veio, me deu esse gatilho. Quando você falou assim, Joyce, não, o problema não é comer porque eu como muito. Eu falei, ninguém acredita. Eu encontrei. Eu como muito. Né? Nós até saímos para jantar. Fomos Foi. no sushi e eu falei, Foi. cara, eu quero ver o que ela vai comer no sushi. É muito engraçado isso. Muito engraçado. É. E aí eu fui assim, né, preparada já pra aprender tudo. E quando ela sentou, na época, né, eu tava com Com meu o ex-marido. ex-marido Aí junto, você e ele começou. também era muito dessa, né, tinha muito essa pegada junto com você. E a gente pediu uma bandeja e ela só comia o que não tinha arroz, ela só comia o que não era frito e manda descer sashimi. Falei, e ela comeu muito mais do que eu. Muito mais. Eu como bem. Inclusive, não só com meu ex-marido, mas com namorados e tal. Eu já discuti por comida algumas vezes. Sério? Não é discutir, mas assim, eu como bem. Eu gosto de comer, sabe? Mas assim, eu como em quantidade. Eu não sou... Não come toda hora. Não como toda hora, eu só como quando eu tenho fome. Mas quando eu tenho fome... Outro dia eu tava falando com uma amiga minha. Manda matar uma vaca. Eu tava falando essa semana com uma amiga minha que é médica, a Nath.
Ela tava falando assim... Porque, enfim, ela compra marmita de uma menina que é maravilhosa. E eu falei assim pra ela, eu adoro a comida dela, mas aquela comida, a quantidade é pequena pra mim. Ela, mas Raquel, eu não acho muito diferente da que você posta no seu prato. Eu falo, mas eu posto o primeiro prato, o segundo eu não posto. Porque geralmente eu boto no meu prato, e é isso que eu falo para as pessoas, bota uma quantidade e come. Se você quiser mais, você refaz o seu prato, mas dá um tempinho. Só que na maior parte das vezes, ainda mais como eu como muito vegetal, muita folha, mas também como muita proteína, o que acontece? Aquilo ocupa um espaço muito grande no prato. Então eu boto primeiro, como, depois eu vou lá e repito. Olha aí. Entende? Então as pessoas às vezes sacia, né? Que é uma das coisas que eu falo para os meus filhos. Pelo amor de Deus, senta e come. É isso. Não é pra passar fome. Porque senão vai sentar aqui e dar aquele passarinho, né? Dá aquela bicadinha, dá aqui mais um pouquinho, que é uma bolacha. Daqui um pouco que é um iogurte. Daqui um pouco... E tem a questão de que cada alimento, ele vai ter... não é só questão de calorias. Os alimentos, eles vão ter uma resposta hormonal importante, que vão regular a saciedade, a fome, o desejo de comer mais. Então, quando a gente fala do carboidrato, por exemplo, né, que é a grande polêmica... A grande polêmica. O que acontece? O carboidrato, ele dispara um pico de insulina, que é um dos hormônios mais engordativos que nós temos no corpo. A maior parte das pessoas que está acima do peso hoje tem resistência insulínica. Ou seja, o que é resistência? Eu adoro explicar isso. Na medicina, o termo resistência significa o teu corpo tentando te proteger de algo excessivo. Então, imagina uma pessoa que trabalha num ambiente muito ruidoso e fica surda, ou começa a diminuir a audição dela. Ela tá com resistência ao barulho, né? O corpo dela já ouviu tanto que tá tentando bloquear. A resistência insulínica nada mais é o quê? Você tá comendo tanto carboidrato, com tanta frequência, que a tua insulina está sempre tão alta, as suas células já estão falando assim, chega de insulina por aqui, meu amigo, não vou responder mais a esse estímulo. Uau, aí ele começa a absorver. Aí o seu pâncreas começa a produzir mais ainda, só que ela não é tão responsiva. É uma resistência. Como é a tal da resistência aos antibióticos, mais ou menos, tá entendendo? Então, assim, geralmente, as pessoas com sobrepeso, obesidade, elas produzem muita insulina, só que essa insulina já não consegue agir bem. E aí elas vão cada vez mais engordando. Então, cada vez que elas comem... Acumulando. E cada vez que elas comem mais carboidrato, vai ter um estímulo maior para a insulina. Ao contrário, se você comer um belo bife, uma salada, o estímulo de insulina é muito menor, não vai dar o pico. E você não vai estar com a sua insulina sempre lá no teto. Uma coisa que também aprendi com você é que todos os alimentos têm todos os macronutrientes, né? E a gente tem mania de dizer assim, mas se eu não comer arroz, eu não estou comendo carboidrato. Não é que todos os alimentos têm todos os macronutrientes. Assim, numa alimentação... Não, é que assim, os macronutrientes são o quê? Carboidrato, proteína e gordura. Ou seja, tudo que é capaz de virar energia no corpo. Sim. Carboidrato vira energia, mas ele pega a via expressa. Muito rápido ele vira energia. Já na nossa boca, você está comendo um pão, o amido daquele pão já começa a ser quebrado pela tua saliva, algumas enzimas, e já começa a ser absorvido ali. Nem chegou no estômago, já é capaz. A proteína, ela não vai pela via expressa, ela vai pela nacional, ela dá uma voltinha. Entendi. Mas vira energia. E a gordura dá uma volta maior ainda. Então, qual é a questão? Sempre que a gente está comendo, por exemplo, ovo tem quase nada de carboidrato, mas tem um pouquinho, mas tem proteína e tem gordura. Sempre que você está comendo um alimento que vai ter dos três, teu corpo vai escolher a via mais rápida. Que é o carbo. Que é o carboidrato. Pra quê? Pra te dar energia. Mesmo que você acabe de comer e fique sentado. Seu pulmão tá expandindo, seu coração tá batendo. É o que a gente chama de taxa metabólica basal. É o básico para você existir, no repouso. É tão interessante isso, né? E eu trabalho muito a questão do mindfulness. Dessa consciência. Vamos ter consciência. Tem uma consciência. Pense, né? Quando eu trabalho a perturbação alimentar, trabalho o que, por quê e pra quê. Né? O que é que eu estou comendo, por que eu estou comendo e pra que é que eu estou comendo, né? E tentar entender quem é que tá pedindo. É o meu corpo? Né? É a minha fisiologia? É a minha emoção ou é a minha visão? Boa. É bem interessante isso. Agora, tem uma coisa. Numa pessoa que já tá obesa, que já tá, assim, num estágio que o equilíbrio energético dela tá muito alterado, às vezes, e é bem comum, até a fisiologia dela vai pedir mais. Por quê? Porque tá
tá bagunçado. Tá Então, tudo dilatado. Então assim, realmente uma pessoa que tem uma alteração metabólica grave, ela vai ter mais fome fisiológica. Porque ela tá com, por exemplo, o GLP-1, que é essas medicações hoje em dia que usam muito análogos do GLP-1, trabalha com a parte da saciedade, essa pessoa praticamente não produz. Então, se ela não produz, os obesos, ou produz muito pouco, os obesos têm um déficit de GLP-1 que vai gerar saciedade. Então, nesse caso, ela realmente vai se saciar com muito mais do que normalmente, se ela tivesse saudável, ela estaria satisfeita. Então, a gente precisa ajudar essa pessoa com medicação. Raquel, cara, muito top. E você é colunista, né, da revista Paleo 21. Paleo 21. Olha só, gente. Ela é colunista da revista Paleo 21. Essa revista é vendida nas bancas e também no Continente. Vende no Continente, se eu não me engano, também vende Sonai, no né? Auchan. No Auchan também? Eu acho que também. Também. Pronto. Então, gente, é uma revista, assim, muito completa. Tem parte de psicologia, tem parte da medicina. Tem. Da nutrologia. Tem a parte comportamental também escrita por psicólogos. Olha só, brevemente, quem sabe eu estaria aqui também colocando uma paginazinha aqui, não é? Vamos lá ver. Então, a Raquel, se a gente ficar aqui com ela 10 horas, não vai cessar conteúdo, tá bom, gente? Então, adquira, é uma revista bimestral, adquira a revista. Joyce, eu amo essa área, eu quero viver mais, né, nessa área, eu quero ter mais conhecimento. A Raquel também tem, agora vai abrir um canal do YouTube. Sim. Já tem um antiguinho aberto, que eu já cheguei a assistir alguns vídeos. Tem o Instagram Raquel Furtado, que ela também coloca ali uns reels muito interessantes, né? Ela posta o que ela come também, se vocês quiserem seguir, apesar de que aqui é uma coisa, né, Raquel? Okay. Eu vou comer isso só porque você come. Funciona? Não, isso tem que ser individualizado, né? A base, para todo mundo, é mais ou menos igual. Por quê? Porque o nosso... Cadeia humana, né? Exatamente, a base. Mas assim, eu posso me saciar com 3 ovos e você com 2 ou com 4, né? As quantidades também tem... Me sacio com meio. Mentira! Ou então até as preferências, ou tem pessoas que têm intolerância a algum tipo de alimentação, ou até uma alergia mesmo. Então, claro... Depois é a questão do gostar, né? O gosto. Sim, Top. Tem muita coisa. E o que eu quero deixar, o que eu quero trazer agora aqui pra gente, pra mesa? Você é um modelo de superação. Eita! Sua história de vida é incrível. Você quer falar pra gente um pouquinho desse período? Sim, nossa. Eu acho que... Como eu disse, tem gente que fala pra mim, assim, cara, você é um milagre. E eu não discordo. Mas porque o mérito não é meu. Eu não faço milagres, né? É o Deus que habita em mim que faz. Claro que tem uma parcela de responsabilidade minha. Porque Deus, pra mim, como todo pai, ele vai fazer... o impossível. O possível ele deixa pra que eu faça. Exatamente. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque assim, você, Joyce, tem 3 filhos. Eu imagino que se seu filho chega em casa com o dever da escola pra fazer e você não vai fazer por ele, porque você sabe que se você fizer a parte dele, ele não aprende. Né? Agora, se realmente a professora da escola pede que tem que ir na rua comprar uma cartolina rosa para fazer aquele trabalho, você sabe que ele não vai lá comprar, você, né? Aí você compra, mas o resto é com ele. Então, para mim, no meu entendimento da minha relação com Deus, funciona assim. Bom, a minha história é muito engraçada, que ela é marcada por muitas doenças, né? Muitas coisas que já me aconteceram. Então, eu fiquei com 14 anos, eu nasci saudável, mas aos meus 14 anos eu recebi um diagnóstico de uma doença autoimune chamada diabetes tipo 1, que é completamente diferente do tipo 2, que está relacionada a hábitos de vida, né? A tipo 1 por algum motivo, ou vários motivos, que é o que eu acredito, as minhas células do meu sistema imunológico entenderam errado
e começaram a agredir a mim mesma. Olha o Uau. significado disso. As doenças autoimunes, que são a grande incógnita da medicina, é isso. Seu sistema imunológico, que é feito para te proteger, começa a te agredir. E aí ele começou Ou seja, a agredir... nada do que você fazia até ali poderia contrariar essa ação. Ou... Não, assim, hoje a gente sabe que tem muitas coisas, por exemplo, o glúten afeta muito o funcionamento do sistema imunológico. E quando você corta o glúten de pessoas que têm doenças autoimunes, ou pessoas que não têm, mas você evita, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto. O que é isso? É quando a gente começa a produzir anticorpos que vão combater a nossa tireoide. Uhum. Mas isso não significa que se você já tem um hipotireoidismo. Aí, se você pega uma pessoa nessa fase e tira o glúten da alimentação dessa pessoa, o sistema imunológico dela consegue se reorganizar muito melhor e pode ser que ela nunca venha desenvolver um hipotireoidismo. A tireoide dela ainda vai continuar a funcionar porque vai parar de ser agredida. Uhum. Então, é 2, tá? Tem vários outros. Mas então, diabetes tipo 1 foi isso. Minhas células que produziam insulina, células beta do pâncreas, foram destruídas pelo meu sistema imunológico. Então, eu antes produzia, parei de produzir. Então, a partir dali, foi o primeiro grande marco de doença na minha vida. Aos 14 anos. Aos 14 anos. Naquela altura, Joyce, quase não tinha... Primeiro que não tinha celular. Ou se tinha, era só aquelas pessoas muito ricas que tinham. Acesso à internet muito remoto. Não faz muito tempo, tá, gente? Lembrando que o celular é algo muito recente. Exatamente. O telemóvel. Eu posso falar o ano, que não me importa. Né? Foi em 1998, né? Então, em 98, não tinha tanto acesso, assim, à informação, inclusive. E aí, foi um primeiro baque. Porque, assim, com 14 anos, você é adolescente, você quer ser igual à sua tribo. Você não quer ser o diferente, o esquisito, né? Então, eu era esquisita, que não podia mais ir pro McDonald's com os colegas, ou que tinha que furar o dedo toda hora, né? Pra medir a glicose, tinha que tomar injeção. E aquilo ali me marcou muito, porque, assim, eu sempre fui muito disciplinada, muito submissa às minhas autoridades. E não foi diferente. Eu fui submissa a tudo que um médico e um nutricionista da altura me diziam. Só que eles falavam pra mim, olha, você não pode comer brigadeiro, mas você pode comer 4 biscoitos creme crackers no seu pequeno almoço. E eu fazia tudo isso. Pode comer pão, mas tem que ser o pão integral. E aí, a despeito de eu fazia tudo bonitinho, religiosamente, como eles me mandavam, e minha glicose estava sempre alta. Olha isso. Por quê? Porque, né, era carboidrato. Não adianta se ele é doce, se ele é salgado na sua boca. Até hoje tem muito desse pensamento. A pessoa vem me oferecer um macarrão, hoje menos, que as pessoas sabem que eu não como, mas eu falo, não, obrigada, não sou diabética. Ué, mas diabético não pode comer doce. Meu amor, o diabético não deve comer carboidrato. Quantas vezes você já explicou isso na sua vida? Ai, já incontáveis, já nem sei, já perdi a conta. Carboidrato é doce? Na verdade, carboidrato, a explicação simples é tudo que vai virar açúcar no seu sangue. Ponto. Não interessa se na boca ele é doce, salgado, amargo, azedo. Virou Interessa açúcar o tempero que você pôs, é farinha. É farinha, é açúcar, o amido de muitas... a frutose de muitas frutas, né? Por exemplo, quando eu tenho uma baixa de glicose, uma hipoglicemia, eu como maçã. Maçã dá um pico de glicose. E muita gente... Maçã? Mas eu achava que maçã era saudável. Tem até aquela frase que fala assim... Come uma maçã por dia e você vai deixar... one apple a day keeps the doctor away. Vai deixar o seu médico... tipo, se você comer maçã todo dia, você não precisa ir tanto ao médico. Uhum. A ideia acho que é essa. Assim, é claro que ninguém adoece, Joyce, porque comeu muita fruta, ou muito arroz, ou muita batata. O problema é que a gente come arroz, batata, gelado, fruta, Nutella, tarará. E uma pizza. Exato. E aí, quando você já está doente, até isso, momentaneamente... você vai precisar restringir. Sim. Né? As pessoas me falam muito isso no consultório. Raquel, mas eu não vou nunca mais comer arroz? Não, meu amor. Calma. Não Vamos é isso. Desinflamar. É isso, né? Mas voltando aqui à minha história. Então, o que acontece? Eu fiquei diabética, fazia tudo bonitinho, como me mandavam. E minha glicose sempre 200, 250. Aí eu falava, cara, eu sou uma diabética. Olha como é que eu sou. Como é que eu era. Assim, então, assim... Eu pensava assim, eles não podem estar errados. O problema é que eu devo ser um diabética muito ruim. Eu devo ser, tipo, do pior que tem, do pior tipo. E quantos anos você ficou pensando isso, né? Então, aí depois eu entrei na faculdade de medicina, com 17, 18 anos. Por causa da sua situação? Não foi. Hoje eu entendo
que foi pela minha... Olha que curioso. Pelo meu papel dentro da minha família. Eu sempre fui a salvadora na minha família. E eu queria ser jornalista, na verdade, porque eu sempre gostei de escrever, de ler, de falar, né? Então, eu queria ser jornalista. Mas aí, pronto, acabei indo pra medicina. Isso aí dá um outro capítulo bem grande. E hoje eu entendo isso, em terapia. Porque durante um tempo eu também entrei em crise com a medicina. Eu falava, meu Deus, eu não quero fazer medicina mais. Eu não me identificava com a medicina durante um tempo. E aí eu fui entender no consultório da minha psicóloga que tinha passado muito pela minha missão familiar, que era errada, que era disfuncional e que eu precisei ressignificar, elaborar melhor, né? Mas ok. Aí, quando eu entrei na faculdade de medicina, eu comecei a me assustar muito por conta do que eu comecei a aprender. Diabético vai ficar cego, diabético vai perder o pé, diabético vai ficar fazendo hemodiálise. E aí tive uma professora de endocrinologia que começou a me mostrar outras visões da doença. Comecei a usar bomba de insulina naquela altura. Só que naquela altura, eu tinha um namorado na faculdade. No período da faculdade, eu quero dizer. E esse namorado, eu era muito emocionalmente dependente dele. Essa autoestima horrível. E quando eu comecei a usar bomba de insulina, eu comecei a poder comer tudo. Então, por exemplo, eu até então nunca tinha comido Nutella. E aí todo mundo falava, Nutella, meu né? Deus! Falava assim, e era caro pra dedéu no que Brasil. era tipo uma coisa maravilhosa. Aí a minha endócrina falou, Raquel, você pode comer de tudo que você quiser agora, igual uma pessoa que sem diabetes. Só que você vai ter que contar os carboidratos pra botar a quantidade certa na bomba de insulina. E aí eu falei, quer saber? Até então eu era corpinho bonitinho. Eu falei, ai, nem era. Sou. Obrigada. Não, mas o que eu quis dizer é o seguinte. Você vai entender por que eu disse isso. Porque eu pensei assim, nem que eu engorde um pouco agora, eu não quero nem saber. Eu quero experimentar o que esses anos todos eu não pude comer. E aí eu comecei a comer um pouquinho, comecei a engordar um pouquinho, mas não cheguei nem a ter sobrepeso. Só que o namorado que eu tinha na altura, hoje eu acho que deve ter sido por isso, não sei, também não importa, mas ele começou a induzir vômitos em mim. Porque eu não sei se era porque ele não queria perder o troféuzinho dele. Então, do corpinho? É isso. Então, quando eu comecei a ganhar algum peso, uma vez ele foi e me encorajou com aquele ar de bondade. Foi um abuso, né? Ele virou pra mim e falou, fica tranquila, eu tô aqui do seu lado. E eu odiava a ideia de vomitar. Eu odiava, porque quando eu tava doente e vomitava, me dava uma angústia. Era horrível, uma sensação horrível vomitar. Vomitar é horrível. Mas ele botou aquilo numa capa bem bonitinha, tipo, eu vou colocar o dedo na sua garganta. E eu vou te ajudar. Fica tranquila, vai dar tudo certo. E eu, com uma autoestima horrorosa, ainda muito ruim, aceitei. E quando o erro vem fantasiado de bondade? De uma pessoa que você confia, que você admira, né? Que você ama. Exato. Aí pronto, aí virou o grande transtorno da minha vida, porque eu fui encorajada a fazer uma coisa que nem passava na minha cabeça, que eu tinha nojo de fazer, se tornou banal. Então pronto, descobri a saída para a minha vida. Eu vou comer o que eu quiser e vou vomitar. Perfeito. Pra você ver como o conhecimento e a sabedoria não andam sempre lado a lado. Porque eu sabia, de certa forma, que isso ia ter prejuízo pra minha saúde. Mas eu pensava, vai ser um prejuízo menor do que se eu comer. E como o carboidrato é uma droga, o carboidrato refinado, a gente tem que ver isso. E tem que aceitar isso. Pra mim, é uma das piores drogas que tem, principalmente por ser socialmente aceita. Porque se você fala assim, Joyce, eu sou viciada em cocaína, raramente alguém vai chegar e vai te oferecer. Tem, dependendo do ambiente que você vive, mas não é em todos, né? Agora, se você fala assim, gente, sou viciada em açúcar, tô tentando parar. Não para, não. Pra quê? A vida é tão curta. Nossa, a vida já é tão ruim agora. Ou então, você vai na casa de um amigo, mas eu fiz esse bolinho especialmente pra você. Você vai me fazer essa desfeita? Não acredito. Então, assim, é difícil, muito difícil, porque ele tá aí em qualquer lado. E eu vivia com isso, né? A minha casa sempre foi um ambiente muito, digamos, obesogênico, porque minha família inteira era compulsiva por doce. Teve uma altura na minha casa, na casa dos meus pais, né? Que o meu pai, todo domingo, comprava uma torta. Como se fosse o dia de aniversário de alguém. Pra quê? Pra ter durante a semana, depois do almoço, do jantar, uma fatia. Uma torta. Ao ponto, Joyce, que parece ser super legal, né? Não, Ao ponto, em uma época que ele comprou outra geladeira, porque uma geladeira não cabia, todo o alimento.
e é torto e tudo mais. Então, em vez da gente repensar, mas meus pais, assim, coitados, né? É isso que você falou, parece legal. E eles fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham na época. Hoje o acesso à informação é outro. Claro. Mas o ambiente da minha casa era isso. Então, assim, era sempre a despensa com muito biscoito, muito chocolate, muito doce. E eu não resistia. Como eu falo para as pessoas. Por isso que eu falo, gente, não é só uma questão de força de vontade. A indústria sabe que isso é tão delicioso ao ponto de você ficar subindo pelas paredes se você tiver sem. É verdade. E eles vão fazer pra quê? Pra você comer hoje e ficar um dependente daquilo e nunca mais na sua vida, a ideia é essa. Aí você deixa de ser um consumidor daquilo. Não interessa se isso vai abreviar a tua vida ou não. Então, durante muito tempo, eu fui bulímica, escondida, porque eu tinha vergonha de dizer isso pras pessoas. A minha vida social foi extremamente prejudicada, porque se eu fosse num lugar e comesse, eu queria logo em seguida vomitar. A bulimia, gente, é um comportamento compensativo, né? Compensatório. Eu não sei se em Portugal fala diferente. Eu também. Fui a psicólogos, só que a questão é... E você começou a engordar nessa fase? Realmente não, nem chegou. Nem cheguei Era a engordar. mesmo uma questão já preventiva. Exatamente. Só que o que aconteceu? Eu precisei entender que não adiantava nenhum esforço daquele se a minha droguinha continuasse ali. Por exemplo, eu me lembro que um das nutricionistas que eu fui me falou assim, sabe o chocolate batom? Aquele que tem lá no Brasil? Ela falava assim, você pode comer até 2 batons por dia. Gente, fala isso para um dependente químico, você pode cheirar uma carreirinha de cocaína. Ele vai cheirar 10. Entende? Então, assim, eu comia 2, eu queria comer uma caixa de chocolate batom. Então, é essa questão que eu falo, que eu acho às vezes muito ruim, que gera muita culpa no paciente. Porque ele acha, né? Ele vê aquela blogueira, aquela pessoa que consegue comer. E, gente, tem gente que consegue. Sim. Mas se você é um dependente químico, meu amigo, se aceite como tal. Entenda assim, hoje, é o que eu falo, ai de mim, se eu tiver dentro da minha casa uma caixa de chocolate. Sabe? Então, assim, eu tenho que entender quais são as minhas limitações, me aceitar, assim. Claro que hoje eu já tenho um autocontrole muito diferente. Mas isso foi um processo de anos na minha vida. Ai de mim se eu for numa festa, comer um docinho que é bom e ainda levar pra casa. Não vai sobrar uma migalha. Entende? Então, a gente também tem que entender e parar de se comparar com os outros. Esse processo da tomada de autocontrole, né? Dessa postura madura diante da compulsão e dominadora, porque a compulsão já é uma questão que já revela a falta de controle. Exato. Depois você dominar algo que não tem controle. É um processo muito grande, né? Muito. E as pessoas às vezes dizem assim, então o que é melhor? É melhor ser radical? Depende de cada caso. Mas eu acho que em casos como o meu, em casos em que a pessoa... Assim, é uma ilusão, você imagina, um alcoólatra. Como é que o alcoólatra para de beber? Ele não toma um shotzinho por dia. Não, ele para. Quando você mantém a droga ali, o seu cérebro vai continuar pedindo mais. A bioquímica cerebral de um dependente químico é diferenciada. Então, você tem que pensar no vício, na compulsão pelo carboidrato, seja ele na forma de macarrão, de pão ou de doce, que é o quê? Você é um dependente químico e quanto menor for, mesmo quer dizer que a dose da sua droguinha seja pequena, seu cérebro e a sua microbiota intestinal são os neurônios, né? São os organismos que vivem no nosso... Porque assim, quando você come muitos carboidratos, a gente tem as bactérias, não só as bactérias, os vírus, fungos, micro-organismos. Esse mundo que vive dentro da gente, É um mundo, né? A gente tem mais Essa bactérias comunidade. no corpo do que célula. Elas vão comer o que a gente come. Então, se você come muita comida industrializada, você está nutrindo mais as bactérias que também gostam de comer o que você come. Quando você fala, vou parar, vou fazer uma alimentação diferenciada, elas vão influenciar muito. Ou manda mais no nosso comidinha. Manda informação, manda um e-mail lá pra cima. E aí entra essa questão da parte medicamentosa, né? Da parte de suplementação. Porque as pessoas precisam... Tô batendo aqui, desculpa. As pessoas precisam entender que elas têm um time jogando contra ela. A tal da força de vontade versus milhões de micro-organismos no seu intestino versus uma bioquímica cerebral
desequilibrada, Sim. né? Então, por isso que eu falo, força de vontade, gente, a gente tem que ter pra tudo. Senão você não sai nem da cama. É um desafio pra mim, Raquel, pegar um paciente nessa fase poderíamos dizer, como é que é com os viciados? Agora me fugiu a palavra. Da abstinência? Da abstinência. É complicado. Porque imagina, eu atendo uma vez por semana. Aí nós trabalhamos, né? Todo o significado, porque dentro daquilo que a gente tem a possibilidade de trabalhar com o cliente, você mais traz uma conscientização, né? E depois vai trabalhando o sentido de recompensa, né? A gratificação, o que é que isso gerou, e aí, conseguir dizer não, como é que você se sentiu, vamos colocar na balança. Mas e os outros 5 dias, os outros 6 dias, né? A luta do paciente é sozinho. Sozinho. Não é fácil. Nada fácil. Mas assim, eu tive um professor que me falou uma frase que me marcou muito. Eu gosto muito de falar isso. Fácil difícil é uma coisa que você apenas ainda não tentou o suficiente, né? Então continua, né? É isso. É assim, se a gente parar pra pensar, quando a gente começou a conduzir um carro era difícil. É verdade, hoje é né? automático. Hoje né? é automático. Eu, sinceramente, Joyce, acho assim, que em termos de alimentação, nunca vai chegar num ponto de automatismo tão grande quanto conduzir um automóvel. Por quê? Como eu disse, né? A influência, o estado emocional. O resto da minha vida, nessa terra, enquanto eu andar aqui, eu vou ter que vigiar essa questão alimentar. Hoje, eu digo assim, eu tô limpa. Uau! Tô limpa. Mas ai de mim, eu não posso dar mole. Olha, honestamente, ontem à noite me deu vontade de comer um doce. Só que não tinha na minha casa e eu não saí pra comprar. Mas antigamente eu saía. Antigamente, eu morava no Rio de Janeiro, uma cidade bem perigosa. E já me aconteceu de sair de madrugada. Não tinha nada na minha casa. Eu já tinha comido a casa inteira. E eu fui numa loja de conveniência 24 horas pra comprar. Já te chamaram de obcecada? Já. Obcecada várias vezes. Ou, tipo, você não vai comer nada. Obcecada agora, né? Tipo, você é muito radical. Eu sei o que eu passei. Eu sei a luta que eu enfrentei. Eu não deixo que opiniões de quaisquer pessoas vão abater. Porque eu sei a quantidade, a legião de demônios que eu tive que enfrentar. Verdade. Pra chegar onde eu estou hoje. Então, assim, muitas vezes eu digo aos meus pacientes, as pessoas vão te criticar. Logo, mas é logo. É logo. Você fala, eu falo pros meus também. Eu falo, olha, às vezes é preciso até você dar uma modificada no ambiente, né? Total, no social. Total. Porque senão você não vai conseguir. Porque os maiores inimigos da gula, às vezes, nem são os nossos estímulos. São as pessoas. Eu tive algumas. Os amigos. Uma me disse assim, uma vez... eu só saí da estratégia proposta uma vez que eu fui almoçar com uma amiga. E ela insistiu pra eu comer macarronada e tal. Eu pedi uma salada, mas ela insistiu, comi um pouco. Eu disse, mas por que você comeu? Porque ela tava dizendo que eu ia ficar mal, que eu não sei o que, tarará, tarará. Mas é interessante tentar entender o poder que essa pessoa exerce em você, né? E que tipo de amizade é essa que te impõe e não respeita tuas escolhas? Uau! Não é? Que tipo de amizade é essa? Que tipo de pessoas são essas que vocês andam, que nós permitimos estar do nosso lado, que impõem as coisas sobre nós, seja na área alimentar, seja na área do vestuário, seja qualquer área, que impõe sobre nós situações, né? São relacionamentos muito tóxicos. Quando nem Deus impõe nada sobre nós. Ele diz, olha, tá aqui o caminho, o bem e o mal, qual que você escolhe? É isso. A sua escolha. É isso. E às vezes as pessoas criticam, não é por mal, mas não interessa, elas vão criticar. E muitas vezes por quê? Porque quando você tá fazendo uma estratégia alimentar nova, de certa forma, você tá esfregando na cara dela o que ela também devia estar fazendo e não consegue. Então ela fica assim, eu vou ficar sozinha aqui fazendo besteira? Eu quero companhia. Eu não consigo esse negócio, então vem cá fazer comigo. Isso pra mim não dá. Então, vou perder minha amiguinha lá da cerveja, do chopinho, né? Então tem muito isso. E assim, depois de um tempo, Joyce, a gente aprende, inclusive, que a gente não tem que se isolar socialmente, que a gente pode manter... Olha, eu saio, eu como fora muitas vezes, mas eu adapto. Sai e com os a meus galera. amigos de verdade... Saio, os meus amigos de verdade...
inclusive, respeitam ao ponto de falar assim, Raquel, a gente vai no restaurante tal. Eu já falo assim, me manda aí que eu quero... Já me manda... A gente vai sair pra jantar. Falo, eu quero saber qual é o restaurante, só pra eu ver as opções que eu tenho nesse restaurante. Porque, assim, a maior Se parte... não tiver, você come em casa ou e vai em casa curtir de com a volta com galera. meus amigos. Mas, assim, 99% das vezes sempre tem. Nem que seja, assim, uma salada. Se eu tiver com muita fome, eu como antes e chego lá e como só a salada pra também poder comer com eles. Né, tá à mesa com eles e comer. Então, assim, é uma questão de você ir criando estratégias e buscar soluções. A maior parte das pessoas, ela foca no que não tem, no que perde. É verdade. O segredo é foca no que tem, foca no que pode ser. Que aí você vai encontrar soluções. Não vai ficar, mas eu não vou poder comer o pão, não vou poder comer... Mas o que você pode comer dali? O que te Eu posso comer o recheio. Sabe o que eu falo? Também outra coisa, as palavras têm muito poder, né, Joyce? Então, assim... As pessoas falam, mas eu não posso. Gente, tira esse não posso, né? A própria Bíblia fala assim, eu sempre cito isso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, assim, troca o poder por convir, porque parece bobinho, mas não é. O nosso cérebro odeia a ideia de ser comandada por algo externo. Então, Raquel, você não pode comer pizza, né? Posso, só que não me convém. Então, com o objetivo que eu estou agora traçado. Não me convém, eu não quero. Então, poder eu posso, mas eu dispenso, eu não quero. Eu quero, mas eu não quero. Mas não convém. O quero às vezes é mentira. Então, melhor dizer o convém, que é sempre verdade. É verdade. Eu até quero, mas não convém. É verdade. Eu me lembro que nesse processo, né, que você foi influenciadora na minha vida. Gente, eu nunca fiz consulta com a Raquel, tá? Eu costumo dizer que a Raquel, ela foi uma influenciadora enviada por Deus pra mim, né? A gente nunca... É verdade. Nunca fui numa consulta dela, mas... As nossas conversas, as postagens, as nossas saidinhas rápidas, né? Os nossos encontros, então... E eu me lembro que as pessoas começaram realmente a me convidar. Primeiro passaram a me convidar muito menos. Muito menos, tá, gente? Pode me convidar. E depois, elas sempre perguntavam, você come isso? Né? E eu me lembro de uma vez que eu fiquei apaixonada. Me convidaram para uma célula. E fizeram enroladinho de salsicha, fizeram... bolo, o cara faz uns bolos deliciosos, não vou mentir. Sabe o que eles fizeram pra mim? Uma bandejinha de tomate cereja, molho de iogurte e... O que era o outro palitinho que eles tinham colocado pra mim? Não era nada palitinho, era bolinhas de queijo mussarela branca. Eu falei, cara, olha isso, fofinho, né? Que fofo, nem perguntaram, assim, e nem levaram aquilo como... Não colocaram crítica, né? Então, eu acho que quando a gente tem um amigo alcoólatra, nós não vamos chamar ele para um bar. É isso. Exatamente. Né? Isso é muito interessante, porque mudar um meio ou adaptar um meio, algumas pessoas, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, é polêmico, mas algumas pessoas precisam ficar de parte da nossa vida, porque elas não vão caminhar com a gente, não vão respeitar o propósito que você tem, seja ele profissional, de saúde. Então, custa, não é só o carboidrato que às vezes você tem que cortar pessoas tóxicas, relacionamentos tóxicos. Cara, eu li um livro do Robson Rodovalho, conhecido também como Bispo Robson Rodovalho, e o título do livro é Vencendo a Obesidade. Já leu? Não, esse não. E ele fala de vários estilos de obesidade, inclusive a obesidade física, né? Ele fala da obesidade mental, emocional. E na física ele fala... Uma das chaves para você vencer a obesidade é elimine os amigos obesos. Polêmico, isso é polêmico. Muito polêmico. Mas o que acontece? Eu tô andando com a galera que não quer sair da obesidade. Ou eles vão se unir a mim, que é muito difícil, ou eu vou acabar cedendo. É assim, o que acontece? O meio não determina o que você vai fazer, mas influencia. Então, tem muita paciente que chega pra mim e fala assim, ai, doutora, mas eu não consigo porque o meu marido come tudo errado. Eu falo, realmente isso te influencia, mas não determina. Ele joga comida dentro da sua boca à força? Então, a gente também precisa ter a noção de que, assim, vai te influenciar? Óbvio. Mas também não podemos ficar presos num discurso vitimista de que, então, já que o ambiente é muito obesogênico,
eu acabo comendo. Meu amor, isso, nossa, não dá. Isso a gente ouve muito. Assuma a responsabilidade do que você quer. Exato. Né? É. Desculpa, fala. Olha só, você teve a questão da diabetes tipo 1 fez você passar por uma experiência e fez você abrir os olhos para algo que não estava mudando o seu quadro, que é o consumo do carboidrato. Exato. Não é? E isso foi fazendo, depois você entrou para a universidade, isso foi fazendo você estudar cada vez mais sobre isso, e de repente aquilo que antes era para você, assim, quase que um monstro, um bloqueio, né? Passou a ser sua ferramenta de salvação. De certa forma, é. Exatamente. Né? E hoje você leva a resposta para as pessoas, né? Quando eu escrevi no livro sobre isso, que muitas vezes os nossos bloqueios, eles estão intimamente ligados com o nosso propósito. Total. Né? Por que é que nós passamos por tanta coisa, isso. sempre na mesma área? As pessoas têm mania de dizer, porque você não aprendeu. Não aprendeu. Tudo bem, às vezes pode até ser. Não, mas muitas vezes é porque nós estamos sendo treinados. Né? Para depois ajudar pessoas com essa situação. Exato. E depois teve uma parte também da sua vida em que... Essa foi Você esteve, assim, muito pertinho... Da morte. Sem papas na língua, é isso. É isso. Quando eu tava já meio que vencendo a questão da bulimia, tava me organizando nessa área. Por isso que eu falo vencendo, porque era um processo, né? Como eu sempre digo. Eu me lembro até hoje que eu vivia numa busca de qual era o meu chamado, né? Para que eu nasci. E eu tinha acabado de descobrir o meu propósito. Para mim, meu propósito era isso. Então, eu vou ajudar pessoas nessa área da alimentação, pessoas que estão escravizadas e tudo mais. Tava com o meu casamento marcado. 1 mês e meio antes de casar, naquela loucura. Eu tinha feito a formação em PNL, em coaching. Então, Estudando medicina, fazendo formação em PNL e organizando casamento. E saindo da bulimia. Tudo junto. É tudo muito tranquilo. Bem light. Em terapia? Em terapia, né? Melhor, pelo menos, para suportar tudo isso. Treinando. Inclusive, eu comecei a sentir que a minha perna esquerda inchava de vez em quando. Só a esquerda. Só que naquela correria, só um pouquinho no tornozelo. Aí um dia eu fiz um dia inteiro de trabalho num hospital. À noite fui fazer uma aula de cycling no ginásio. Depois dessa aula de cycling, a perna inchou mais ainda. Eu falei, gente, acho que eu tô com uma TVP, que é uma trombose venosa profunda. Pensei, deve ser. Aí no dia seguinte eu ia trabalhar de novo. Quando eu cheguei de manhã no hospital, eu pedi para um colega fazer uma ecografia na minha perna. Ele falou, Raquel, não tem trombo nenhum aqui. Aí ele sugeriu, vamos fazer um ataque no seu abdômen? Tá. Aí tava lá, né? Uma lesão gigantesca, que foi o câncer, né? O cancro, que eu enfrentei. Metastático, ou seja, ele não era uma bolinha. Ele era todo infiltrativo. Então, ele pegava toda a minha musculatura pélvica, era aqui no retroperitônio, que é o espaço entre o abdômen e as costas. Não, eu conheço. Retroperitônio. Ele estava infiltrado no ureter do lado esquerdo. Uau. Nos vasos ilíacos, que é o vaso que leva Ele era uma ramificação. Sangue. Ele era Exato. Ele não tinha um formato fechadinho. Como geralmente ele aparece. Ele estava espalhado. Então, ele estava em toda a minha musculatura pélvica, nos vasos ilíacos, por isso que minha perna inchava, porque o sangue não conseguia. Ele estava infiltrando a veia, a ilíaca, a artéria ilíaca, a musculatura aqui, quadrado, lombar, pessoas, começou a ir para trás também. Então, de vez em quando eu sentia uma pontada assim na lombar e era o tumor já invadindo a parte da musculatura de trás. E aí, o chão abriu, porque assim, faltava 1 mês e meio para eu casar. Né? 1 mês e meio pra eu casar. E você tava tranquila, normalzinha. Atividades normais. Tava, mas aí veio esse diagnóstico, que era um carcinoma, inclusive, além de metastático, raro. O tipo dele, muito raro. Ninguém conhecia. O médico que me acompanhou, que também ele era um dos diretores do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer no Brasil, ele falou, Raquel, pesquisei em tudo, eu nunca tive uma paciente assim, encontrei uma senhora, uma outra faixa etária, aqui pela Europa, que tinha tido um carcinoma relatado na literatura médica desse estilo, histológico. Mas histopatológico a gente nunca tinha visto um desse. Então, o tratamento vai ser totalmente empírico, ou seja, não existe um protocolo. Quando uma pessoa tem um carcinoma, um adenocarcinoma no útero,
existe, é um câncer conhecido, faz esse quimioterápico, esse. No meu caso, não. Então, eu me lembro que meus colegas médicos, eles iam falar comigo se despedindo, né? Era uma coisa, assim, horrorosa. Ninguém tinha expectativa. E a minha oração pra Deus foi assim: Deus, eu passei 29 anos da minha vida tentando descobrir por que você me criou. Agora que eu sei, eu não vou morrer, não. Uau! olha o posicionamento. Eu falei, né? esse câncer não vai me matar. Dá o teu jeito, Deus. Eu sei que o senhor pode mesmo. Como? Dá uma afastadinha só. Ok. Tá bom assim? Tá. E aí eu falei, dá o teu jeito. Só que na hora, o Espírito Santo é muito bom. Algumas vezes na minha vida eu ouvi a voz de Deus. Ouvir mesmo, assim, Deus falando, né? E aí eu ouvi assim, tá bem, você não vai morrer do câncer, não. Mas você tem que liberar perdão pra sua mãe. Foi exatamente isso. Uau. Eu ouvi a voz de Deus 2 vezes na minha vida, só. Essa e uma outra vez. E aí eu falei, tá, Deus, mas como é que eu faço isso? Porque até agora eu não consegui. Eu tinha uma história difícil com a minha mãe. Muito difícil. E o meu desespero foi esse. Então agora eu tenho que perdoar minha mãe, que eu não consigo. Não consigo, até hoje eu não consigo. E aí a minha busca não virou mais pra essa. De, vou tratar o câncer. Não. Claro, eu fiz quimioterapia, radioterapia, porque o tumor era inoperável. Se fosse ser operado, eu ia ser mutilada. Você passou por todos os processos. Todos. Só não fiz cirurgia, porque a proposta pra mim era químio, rádio, cirurgia. Era o quê? Diminuir o tumor o máximo possível pra que quando ele tivesse menorzinho a gente tirasse. Aí eu fiz, nessa altura eu fiz uma abordagem de alimentação cetogênica, que é muito baixa em carboidrato, porque a maior parte das células cancerígenas, elas se alimentam de açúcar. Isso é sério, porque assim, ela é uma célula defeituosa. Então, por ser uma célula defeituosa, ela não tem o metabolismo dela arrojado para queimar proteína, para queimar gordura. Então, quando você reduz muito a ingestão de açúcar, basicamente o tumor não consegue mais viver naquele ambiente. Então, eu fiz uma cetogênica mais pesada, fazia jejuns bem prolongados. Uma diabética tipo 1 fazendo jejuns bem prolongados. Diabética tipo 1, sem apoio dos profissionais que me ajudavam naquela época, que me viam. Porque eles falavam, você vai morrer, você vai entrar em cetoacidose. Contra tudo. Fui eu e Deus. O que eu fazia? Eu me submetia a químio, a rádio. A parte oncológica eu fazia. Mas eu me lembro que o endócrino falou que eu ia morrer. Eu, naquela altura, Joyce, eu tinha que fazer corticoides em doses altíssimas. Pra quem sabe, corticoide no diabético é o caos. Porque o corticoide aumenta muito a glicemia. Então, eu fazia, às vezes, de glicemia de 400, mesmo estando em jejum. Foi um filme. Foi uma coisa mesmo, assim, muito complicada. De superação. Sim, mas eu tive também uma rede de apoio sensacional. E eu sempre falo isso, né? Para todo mundo. Além das pessoas da minha igreja, na altura, que me apoiaram, meu ex-marido, eu sempre falo e vou falar isso o resto da vida. É verdade. O casamento não funcionou, mas assim... Tá tudo bem. Ele é parte da minha cura. O amor que eu recebi, o apoio que eu recebi dele ali, nunca vai ser questionado. Tem fotos, né, dele com você no hospital. Ele em todas as sessões comigo de quimioterapia, ele desmarcava todos os pacientes dele, eu ficava 12 horas fazendo quimioterapia. Você não vai escrever um livro? Eu já escrevi, na verdade, em 2015, escrevi um e-book, né? Uhum. E já está disponibilizado? Está, mas não está. Esteve, aí depois eu parei de investir nisso, quando eu vim pra cá, mudaram os planos. Mas em breve ele volta. Boa. Em breve. Continua. E aí você, com essa rede de suporte, passando por situações contraditórias ao que a medicina muitas vezes ali estava... Total, né, colocando. E aí eu já casei sem meus cabelos. Isso foi uma dor também muito grande. Mas foi curioso, porque assim, como eu tinha feito o PNL Coaching aí, que eu falo que é muito lindo, porque assim, Deus me preparou, me deu ferramentas para passar por esse momento. Então, quando eu recebi o diagnóstico, 3 dias da minha vida, eu chorei compulsivamente, me vitimizei. Passou pelo processo todo. Porque agora que eu vou casar feia, inchada, careca, nananã. E aí, eu me lembro que eu falei assim, quer saber? Vou botar um prazo pra eu sofrer. Vou sofrer 3 dias. Mas e depois no 3º dia ressuscitou. Menina,
Menina, não pensei nisso na hora, mas eu sei lá, porque Você eu botei lutou 3 contra dias. a morte 3 dias. 3 dias de choro, copiosamente chorava e tomava clonazepam pra dormir, pra não ter que estar acordada naquela realidade. 3º dia eu peguei um papel, falei assim, vamos lá, tem que arrumar uma estratégia aqui. Vamos botar em prática essa coisa errada toda que eu investi pra aprender. Gastei muito dinheiro fazendo essas formações, o que eu ganho, o que eu perco, onde que eu quero chegar, piriri. E sabe uma coisa linda, Joyce? Eu vejo isso na prática na médica. As pessoas que mais têm sucesso em qualquer projeto de vida, seja emagrecer, aquelas que conseguem, são aquelas que têm um plano de vida, um propósito. E ali eu resgatei eu acho que o que me salvou também foi o meu propósito. Ter uma chance, um motivo para estar viva. Eu não queria ir embora dessa terra sem ter feito o que Deus me criou para fazer. Para frustrar Deus e a mim. Até agora eu não fiz o que Ele me criou para fazer. Tipo, vai ser um desperdício, sabe? Então eu pensei, eu quero fazer isso. E comecei. Foi aí que eu comecei a fazer muita coisa na internet, também com o apoio da minha irmã, que me incentivou, do meu ex-marido. E aí, pronto, assim, consegui passar. E o mais legal eu fiz a químio, fiz a rádio. Aí, quando a gente foi fazer os exames no final pra ver o plano cirúrgico, o tumor tinha sumido. Eu não precisei fazer cirurgia, né? E já tô em remissão há 8 anos. Então, assim... Uou, glória a Deus. Então, eu penso assim, eu nunca fui vítima do câncer. Eu fui um terreno fértil pra ele durante muito tempo. Em termos alimentares, em termos emocionais, eu era rancorosa, eu tinha um senso de justiça que não é um senso de justiça compatível com a realidade, porque o mundo não é justo, né? Deus é, mas o mundo não é. Então, eu fui muito, muito fértil para aquilo crescer dentro de mim. E eu vi muita gente que às vezes passa por isso e fala assim, mas eu tenho medo do câncer voltar. Meu amigo, o câncer só vai voltar se você de novo for um terreno fértil para isso, né? Eu não sou perfeita, tô longe de ser. Muitas vezes eu erro em várias coisas, mas eu tô sempre vigiando, porque eu não quero nunca mais ser um terreno fértil para câncer. Você tá sempre vigiando, fazendo exames também, não, acompanhando já me deram, os médicos aqui já me deram alta. Certo. Eu pedi para voltar, porque assim, de vez em quando eu gosto de fazer uns exames, né, para ver. Continuo em remissão. E agora, assim, basicamente, mas quando eu digo que eu continuo vigiando, é vigiando do ponto de vista comportamental, epigenético. O câncer, eu já fiz até um estudo aqui no IPO, fui mandada para fazer um estudo genético, não tem relação com a genética. E aí que entra a parte linda da medicina integrativa e da epigenética. Você pode nascer com uma predisposição. Você pode ter um gene de câncer de mama. Sua mãe teve, sua avó, sua bisavó. Só que se você tiver uma vida saudável, em todos os sentidos da palavra saudável, você pode morrer sem nunca manifestar esse gene. Porque o gene tá ali, mas o gene é um código. O que diferencia se aquele código vai ser ativado ou não é a epigenética. Epi significa acima da. Então, o que determina se aquele gene vai ser ativado ou não? O que você come, o que você pensa, o tipo de relacionamento que você tem, o tipo de sentimentos que você nutre, que você deixa crescer no teu coração, na tua mente. Isso é epigenética. A epigenética tá acima, manda mais. Raquel, eu escrevi no livro, eu tenho um capítulo que fala sobre o perdão e eu digo que se as pessoas trabalhassem mais o perdão, o mundo teria menos cancro. Muito menos. Assim, embora não exista um estudo científico nisso, mas eu não tenho dúvida. Porque, assim, eu sou médica e respeito a ciência e valorizo tudo que é comprovado, mas eu não posso pensar na bolha da ciência só. Há muitas coisas, como a própria presença de Deus, que pra mim é real e não vai, porque Deus está acima da ciência, né? A gente não vai conseguir comprovar várias coisas que são científicas, inclusive, muita coisa a medicina ainda não domina. Então, tem paciente que começa a fazer um tipo de tratamento a parte da medicina, começa a ir para uma igreja, ou começa a fazer meditação, começa a ter buscar respostas, paz, né, no seu interior. Respostas que a medicina não sabe explicar. E tudo bem, o que importa é que ele fique melhor. É verdade. Que é uma intervenção meio que alternativa, né? Busca ali respostas alternativas. Raquel, e aí esse processo foi, claro, só quem passa, né, entende. Foi gigante. No tempo que ele esteve foi Sim. Gigantesco, né? E aí você superou,
sumiu esse corpo lindo, maravilhoso que Deus, né, fez. O que você diria hoje para as pessoas a nível dessa responsabilidade alimentar? O que você deixaria para as pessoas? Gente, olha, um alerta aqui, do fundo do meu coração, com tudo que eu já vivi. Façam logo o que vocês conseguem. E o que vocês não conseguem, busquem ajuda. Por quê? Porque os efeitos de uma má alimentação são muito lentos. Você não vai comer hoje mal e já vai começar a se sentir mal, né? Isso tem um tempo. E esse tempo, a gente não sabe se é em 10 anos, se é em 2. Alguns efeitos já são bem maléficos no começo. Mas o que eu vejo é o seguinte: se a gente voltar, resgatar o que os nossos ancestrais comiam, né? Desculpa. Mais animais, mais vegetais, principalmente vegetais de baixo amido, não tem como dar errado. Menos frituras, menos saturados, menos enchidos. Os saturados não são um grande problema. São um problema quando são em excesso. É um outro mito da alimentação. A única gordura da qual a gente tem que fugir é da gordura trans. Porque é uma gordura que não existe na natureza. Ela foi criada pela indústria para tornar os alimentos mais duráveis na prateleira, mais palatáveis. Então, o nosso genoma não sabe lidar com gordura trans. Agora, as outras sim. Então, por exemplo, o abacate tem gordura saturada, a carne tem gordura saturada. Não estou dizendo coma sem limite, mas, pelo contrário, ela faz muita falta no corpo se você não comer. Então, é um certo equilíbrio. Nisso a gente pode falar de equilíbrio. Quando a gente fala de come só 2 chocolatinhos por dia, aí depende. Mas quando a gente está falando de comida de verdade, aí o equilíbrio entra. Porque geralmente comida de verdade não vicia, não faz a gente perder o tino. A gente come até ficar saciado. É verdade. Uau! Então vocês entenderam, gente? Vocês entenderam o que ela colocou aqui? Depois é assim. Gostaria de acompanhar mais. Vocês podem acessar aí ela no Instagram, Raquel Furtado, @Raquel. É @DRA, de doutora, Raquel Furtado. Mas o meu Raquel é com CH, Rachel. Né? Podem também adquirir a revista, como eu já mostrei para vocês. E eu quero fazer aqui uma ênfase numa revista que é de uma querida que brevemente estará aqui com a gente, que é a Revista do Florista, que é coordenada, né, pela Aline Lobo. Isso. E a Aline tem trago para a Revista do Florista, que interessante, né? Quem compra a Revista do Florista pensa assim, vou ouvir falar sobre flores. Entretanto, nós temos aqui parte de psicologia, nutrição, é bem completa. Né, a parte da nutrologia agora com a Raquel. Tem aqui questões de empreendedorismo. Cara, até gastronomia ela trouxe aqui, sabe? Então, assim, uma revista muito rica, a Revista do Florista. E na edição passada eu tive a alegria de poder também fazer parte. Agora tá aqui a Raquel com 3 benefícios da alimentação saudável na rotina de trabalho e dicas de como para começar hoje. Então, pode adquirir através da FENAC. A FENAC é que está a vender e também tem o Instagram da Revista do Florista, que você pode adquirir lá. E eu vi que no final, olha, eu apareço aqui também, Aline, obrigada! A minha parceira, a Fabiana Zini, também tá aqui, ó. Apareceu aqui também. Nós tivemos aí nesse momento incrível do lançamento. O lançamento da 3ª também foi lindo, né? A Aline arrasa. Muito. Ela arrasa. Tudo que ela faz com muita excelência. Raquel, meu Deus, eu não tenho palavras para te agradecer. Imagina. Esse momento lindo, essa transmissão aqui, né, de conhecimento, essa importância das pessoas passarem por uma consulta, né? Eu acho que faltou uma coisa que eu queria trazer antes da gente encerrar, é essa questão da análise basal. É isso que fala? Do massa magra, massa gorda. Composição corporal, né? Porque muitas vezes nós não sabemos o que é que nós temos que eliminar. Isso. E nem sabemos o que é que está aqui realmente interferindo em nossa saúde física, né? Nós podemos ir até você apenas para fazer uma análise dessa, para termos essa noção. Você acha começar por aí é um bom começo?
Pode ser, mas depende de cada pessoa, né? Em todas as consultas eu faço uma bioimpedanciometria, que é justamente isso, né? Análise da composição corporal. Mas, você descobriu lá que, por exemplo, que 50% do seu corpo é gordura. O que você vai fazer com isso? Exato. Né? Então, assim, a bioimpedanciometria é uma métrica importante na avaliação da saúde. Porque as pessoas hoje em dia já entenderam que não adianta só o peso. Você pode ter 2 pessoas com a mesma altura e o mesmo peso. E uma ser muito mais atlética e musculosa e a outra ter uma sarcopenia, ou seja, ter um déficit de musculatura e ter muita gordura, inclusive gordura visceral, que é muito perigosa. Muito perigosa, tanto para homem quanto para mulher, né, gente? Os homens ficam muito preocupados. Há aí até alguns dizeres de que o homem acumula mais gordura na região da barriga, né? Nessa região visceral. Existe uma tendência hormonal. O homem tem mais. Só que é perigoso tanto em homem quanto em mulher. Olha só, né? Então afeta tanto homem quanto mulher. Eu acho de verdade que o emagrecimento ou o cuidado na área do corpo não tem nada a ver com vaidade. Não é que não, na minha visão, não é que não tenha. Não deveria ser a força ponto. Motriz, né? Exato. Agora, por que não? Quem não gosta de se sentir bonito? Exato. Se, às vezes, eu pego, a maior parte das pessoas que eu pego é porque quer ficar bonito. Beleza, vamos começar, então, valorizando isso também. Mas, acima de tudo, porque eu já peguei paciente muito obeso que fala assim, mas eu me sinto bem. Eu não me sinto mal. Eu adoro usar roupa, as minhas roupas. E eu digo assim, mas tá bom, mas olha só. O primário é a tua saúde. Não existe obeso saudável. Ponto. Nem todo magro é saudável. Mas eu posso te garantir que o obeso não está saudável. Seja ele quem for. Suas análises podem estar normais agora, mas isso é uma doença. Só de você estar acima do peso, você já tem um risco aumentado para um monte de tipo de outras doenças. É isso que seria muito importante, né? Hoje, a mídia até tem trago, né, para a área da moda, manequins. Sim, plus size. Plus size. Ok. Ótimo isso, não trazer só aquele estereótipo de beleza de uma mulher extremamente magra, de um homem extremamente magro. Não. Mas também vamos ter cuidado com o conformismo. É isso. Quem é o que fala essa frase? Eu me esqueci agora, mas ele fala uma frase fantástica que explica essa história, né? Curioso paradoxo. Quando eu me aceito como eu estou, aí então eu posso mudar. Você vai se aceitar como você está, mas para mudar, não para ficar ali. Exato. Né? Então você vai se aceitar como você está para ir à praia e colocar seu biquíni e mergulhar independente do seu peso. Isso. Mas não fica acomodado nisso porque você não tá bem. Exatamente, né? Tanto o magro demais quanto o obeso, né? Exato. Porque eu acho que não existe obeso demais, né? Existem graus. Graus, né? Existem graus de obesidade. Aí tem uma escala. Então, esse equilíbrio, tá, gente? Esse equilíbrio eu acho que ele é fundamental nas nossas vidas, em todas as áreas. A gente perceber como é que nós estamos visualizando, né, a alimentação, qual o significado da alimentação realmente na nossa vida. Uma coisa que a Raquel uma vez me falou, ela falou, Joyce, a comida serve-nos, né? Uhum. E muitas vezes nós queremos servir a comida. É ela que manda em você. Não, a comida serve-nos, ela é um combustível para nós caminharmos, para nós andarmos, né? Nós temos prazer em muitas outras coisas. Exato. É como dinheiro, é como tudo. A gente não pode deixar, da mesma maneira, o dinheiro não é um mal, mas ele não pode ser um Deus na sua vida. A comida também não. Não pode, né? Falávamos aqui agora, a tal da glutonaria tem muita coisa espiritual envolvida no meio. Muita coisa espiritual, né? E as pessoas acham que correm de um monte de pecados capitais. É isso. Quando eu entrei na igreja, eu falava isso. O crente não bebe, o crente não sai pra noitada, o crente não adultera. Mas o que o crente come, meu Deus. E ainda, né, fala, meu Deus. E quer julgar o irmãozinho que tá lá, fumando, bebendo a cachaça dele. É verdade. Mas ele tá se drogando de comida aqui, é pecado igual. E uma vez eu falei isso na igreja, e o povo ficou me olhando assim. Mas é verdade. Tipo... Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada. Obrigada a vocês que vão assistir e que já estão assistindo. Muito obrigada à minha equipe, a equipe Brasa, que está aqui trabalhando, que está conosco sempre aqui
nessa excelência, tentando trazer sempre o melhor para vocês. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.